Caros alunos, o objetivo desse vídeo é seguir com os tutoriais de modelagem de estruturas no CEngineer. Nesse vídeo a gente vai modelar parte desse galpão metálico. Então, a geometria está representada aqui embaixo. Deixei destacada aí algumas dimensões de referência, né, que a gente vai ter que trabalhar com algumas simplificações. Por exemplo, com a seção aqui que a gente tem dessa diagonal chegando no pilar, ela na realidade não está chegando no centro de gravidade da ligação do pilar com o banzo superior, mas a gente vai assumir que esse nó está lá no centro de gravidade e deslocar ele um pouco. É apenas uma simplificação de cálculo. Vai representar o pilar pela linha média dele, né, como a gente já faz em estruturas de outros tipos de materiais. Vamos trabalhar com aço ASTM A36. Com essas seções iniciais, tá? É importante destacar que são iniciais. Se vocês verificarem a estrutura no dimensionamento, provavelmente não passa, tá? São só alguns chutes iniciais, subdimensionados, né? Para a gente avaliar os esforços aí. À medida que for necessário, vocês depois vão trocando as seções, à medida que forem dimensionando, e reprocessando o pórtico, se necessário. Embora ele seja composto por vários módulos, como esse aqui, eu estou interessado em fazer só o pórtico plano aqui, no caso a treliça plana e o pórtico dos pilares. Para facilitar na questão de carregamento, o que eu vou fazer? Eu vou modelar 3 deles. Para que eu tenha uma área de influência nesse central aqui, ó, para as cargas, corresponda a todos os pórticos intermediários. Então, não vou fazer o galpão inteiro. Não tenho nem interesse de colocar o contraventamento agora, tá? Que isso precisaria de uma representação 3D. A gente vai só fazer 3 pórticos aqui no modelo espacial para facilitar o lançamento do carregamento. Assim, a gente pode lançar o carregamento por área e deixar o programa considerar essa área de influência aqui para o pórtico central, que é o que vai interessar para a gente. Então, não vou me preocupar com o contraventamento agora, isso aqui deixo para o professor de metálica. Os nós travados lateralmente também estão representados aqui nesse modelo de análise. A gente não vai se preocupar em travar eles no nosso 3D, tá? Não estamos preocupados em fazer o modelo para dimensionar com o programa. Só vamos ter em mente que ele já está considerado como engastado. O pilar passa reto aqui, ó, ao longo de toda a sua altura. A gente não vai considerar aquele pedacinho do pilar que está aqui em cima. Embora aqui todas as nós da treliça estejam representados como totalmente rotulados, eu não vou modelar assim, tá, gente? Eu vou fazer o banzo contínuo, vou rotular nas extremidades e vou rotular as diagonais nos banzos, tá? Sem seccionar o banzo. A mesma coisa no banzo inferior, eu vou fazer uma barra longa, rotulada nos pilares e vou rotular apenas as diagonais e os montantes. Isso é só uma simplificação também, não seria um problema rotular tudo, mas como vai ser um modelo espacial, quando a gente rotula, você acaba rotulando em 2 direções, então tem que aprender a trabalhar aí em cada direção com calma. E a gente pode acabar criando uma estrutura instável no 3D sem que ela realmente seja instável. Por isso que eu vou deixar os banzos contínuos, que é algo similar a como ela já é construída, vou rotular as diagonais e montantes. Carregamento nós temos aqui, ó, representado peso próprio, que vai ser automático, gerado pelo software. Como eu vou fazer um modelo parcialmente espacial, nesse peso do software vai entrar a terça, tá? Mas mesmo assim, eu não vou tirar o peso aqui, que já leva em consideração terça e contraventamento, que é um valor estimado aqui de 0,07 kN por metro quadrado. Então, eu vou acabar considerando o peso da terça 2 vezes, a favor da segurança, mas depois vocês avaliam isso com calma. O peso da telha, vamos usar esse aqui, 0,05. Fechamento lateral, 0,15 kN por metro quadrado. E aqui um cuidado, né, gente? Essas duas aqui são em planta, ou seja, são projeções horizontais, e essa daqui não, essa daqui é no elemento lateral. Eu não vou aplicar ele nos nós 18 e 30, eu vou distribuir ele ao longo do elemento de área na lateral, que também vai fazer com que essa carga seja um pouco maior do que está estimada aqui, tá? Porque o fechamento lateral não cobre toda a lateral, como eu vou modelar. Nós vamos ter uma sobrecarga, né, carga variável aqui de uso de 0,25 para cobertura, também em planta, e o vento vai dividir em 4 casos que na realidade são 3, porque o vento a zero
ele é uma sucção de 0,36 em tudo, e o vento a 0,1, uma sucção de 0,57. Como são praticamente idênticos em sentido, só muda o valor, eu só vou usar esse vento aqui, eu não vou usar esse que é menor. Então eu vou ter um vento a 0 grau, um vento a 91 e um vento a 92. Em preto já está representado aqui a carga em kN por metro, tá? Que seria essa unidade aqui. Como eu vou lançar ela em elemento de área, eu reconverti ela para kN por metro quadrado, como uma carga de superfície, que eu estou representando aí em vermelho para vocês, tá? Então, a gente até vai verificar, ver se ela chega nesses valores em kN por metro, mas o programa que vai fazer essa distribuição para a gente. Não vou trabalhar com combinação de serviço nesse exemplo, tá? Vou fazer só combinações de estado limite último, que são aqui da SD1 a SD4, tá? Já com os coeficientes de majoração, carga permanente e de carga variável. Então, vamos para o ambiente de modelagem para começar aqui do CIA. Primeira coisa, novo projeto. Aguardar ele carregar, né? Vamos chamar isso aqui de galpão. Exemplo. Não vou preencher mais dados aqui. Eu vou trabalhar com uma estrutura bem geral, XYZ, para ter todas as ferramentas, mas em teoria eu poderia usar aqui o pórtico XZ. Não dá para usar o treliça XZ, gente, porque os pilares têm comportamento de pórtico e a treliça de treliça, então você tem que ir para o mais geral, que é o pórtico. Eu vou para o geralzão completo aqui, ó, que é o espacial XYZ, já que a gente vai modelar ela com 3 pórticos desses. A norma nacional já está selecionada aqui, eu vou pegar o material, toda a minha estrutura é de aço, né? Ele já pegou o ASTM A36, ó, nem preciso editar nenhuma propriedade dele. Funcionalidade, eu vou desligar tudo. A gente só vai trabalhar com o modelo de análise mesmo, nada de dimensionamento nem verificação. Carregamento, eu vou desativar a combinação de norma automática, mesmo porque ele acaba usando a da norma de concreto, tá, gente? Então, para aço, até agora não vi como fazer isso nesse programa. Aqui em configurações vocês podem ver, ó, se vocês abrirem os 3 pontos, ele chama 6118, não a norma de aço. Então, é melhor deixar a combinação automática desativada mesmo. Unidade, eu vou trabalhar em unidade métrica, tá? A gente até poderia editar para milímetro, que é mais comum para aço, mas vamos deixar em metro mesmo. E tá, os dados básicos estão lançados. Ok, ok de novo. E aguardar ele carregar o ambiente de modelagem. Quase lá, carregou. Então, o primeiro passo aqui que a gente vai ter, eu vou definir o restante das seções transversais, já que o material já foi definido naquela tela inicial. Então, aqui na esquerda, seções, ó, o material está feito, vamos para seções. Temos várias nesse caso. Como a gente definiu o material a aço, o CIA já dá digamos, uma gama de seções bem variadas. As seções que a gente tem ali são seções bem finas, são de parede fina geométrica. Então, essa última aqui. Cuidado para não pegar essas outras bibliotecas de perfis, tá? Nesse caso aqui, a gente está trabalhando com parede fina. Isso com o professor de projeto em aço, vocês vão aprender melhor. Então, a primeira seção que eu tenho ali é para o banzo superior, que é uma seção C. Então, vou pegar aqui a seção C, adicionar. O nome que eu tenho aqui, eu vou chamar de C 200 por 50 por 2 por 2. Feito do A36, já está certo. Então, a altura 200 milímetros, a base 50, a espessura 2 milímetros, segunda espessura também 2. E o raio aqui, que seria esse raio aqui na dobra, né, eu vou colocar 0 para deixar uma seção bem genérica. Então, aqui na esquerda vocês já veem representada ela, 200 por 50, com espessura de mesa e alma de 2 e 2 milímetros. Se eu clicar aqui em atualizar, ele vai calcular as propriedades da seção transversal. Sugiro que vocês verifiquem pelo menos a área, tá, gente? Para saber se vocês colocaram as dimensões corretas. Tem todas as propriedades aqui para vocês checarem. Não tem mais nada para fazer nessa seção, vamos dar OK. A próxima seção que eu preciso são das diagonais em montantes. As diagonais em montantes é um perfil tipo duas cantoneiras. Vou desenhar aqui do lado, tá, gente?
É uma cantoneira aqui, ambas de 50 por 50, e vão ser soldadas dentro do perfil C de 200. Então, aqui são 200 milímetros. Isso aqui, eu poderia pegar ele aqui nos pares. Só que ele vai me obrigar a selecionar uma cantoneira existente. E essa que está na descrição aí, ela não é uma existente em nenhuma tabela aqui do CIA. Por isso, quando isso acontece, da gente não encontrar a seção transversal, a gente pode usar esse perfil genérico. Vocês têm aqui o genérico. Vou adicionar. E tudo que a gente vai ter que fazer é desenhar nesse editor aqui, ó, vou maximizar, essa seção. Então, ela é parede fina, ó, aqui na esquerda, parede fina. É feita do A36. A espessura nossa, o chute inicial é 2 milímetros, né? Alinhamento centro, por quê? Eu vou desenhar a linha média, tá? Como ela tem 2 milímetros de espessura, eu vou desenhar a linha média dessa espessura. Então, tenham isso em mente. Vou dar OK. E aqui agora ele está esperando que eu desenhe. Como é uma seção bem simples, é mais fácil desenhar por coordenada, tá, gente? Então, eu vou desenhar a metade esquerda da cantoneira primeiro, depois a gente espelha para fazer a direita. Como isso aqui vai a 200 milímetros, então do centro aqui para a esquerda eu tenho que vir 100. Na verdade, 100 não, 99, por causa da espessura. Então, ó, vou digitar aqui na barra de baixo, coordenada de x menos 99, de y no caso, e z, agora eu vou colocar 50. Espaço 50. Agora ele pegou certo. Ponto de baixo agora é menos 99 e 0. E agora o ponto da frente a gente vai ter menos 49 e 0. Quando terminou, só dá ESC. Está representada aí a nossa cantoneira da esquerda. Para espelhar, ó, dá ESC de novo, clica nela com o direito, espelhar. E ele vai pedir 2 pontos, então a gente pode clicar aqui pelo grid, ó, esse e esse. Como não deixar o original aqui, né? Está representado aqui o nosso perfil duas cantoneiras. Terminou de desenhar, só aqui embaixo no canto direito fechar. E ele já vai colocá-la aqui para a gente ver. Então, o maço está certo, manda ele atualizar para calcular as propriedades e revisem pelo menos a área, né? Então, nós temos uma área de 400 milímetros quadrados, né? Então, aqui 4 vezes 10 a menos 4 metro quadrado está correto. Pelo menos o EA já está certo, né? Que é o principal que vai entrar na força normal nessa estrutura. Então, ok, 2 seções já foram. Próxima seção, o pilar. Ele é uma seção retangular, então vou vir aqui de novo, parede fina geométrica. Vou pegar aqui a seção retangular. Vou definir o nome aqui como REC de retangular e ele tem 300 por 200 milímetros com espessura, a chute inicial aqui, de 3 milímetros na mesa e na alma. A altura aqui 300, a base 200, espessura S. Ele está dando erro, gente, por causa do raio, tá? Vou baixar esse raio aqui da dobra o menor possível, ó. Não aceita 0, então vou deixar em 1. E aí ele vai me deixar colocar as espessuras, ó, de 3 e 3. No caso, os dois raios, né? Interno e externo, e a espessura de 3. Pronto. Esse R1 e R aqui são os raios da dobra, tá, gente? Aqui nos cantos. Raio interno e raio externo. E o S é a espessura tanto da mesa quanto da alma. A figura aqui do lado já ajuda a gente a revisar essas informações. Então, vou atualizar aqui, ó, de novo. Verifiquem pelo menos a área, tá? Para saber se vocês apresentaram corretamente. Vou dar OK. E agora eu também vou precisar de uma seção para terça. Embora eu não vá usar a terça para dimensionar ela aqui, a gente vai precisar dela representada para ela receber a carga do elemento de área e transferir para os nós da treliça. Então, perfil de parede fina, outra seção C. A seção de terça que eu vou usar aqui vai ser um C de 150 por 50 por 2,25 por 2,25 milímetros. Que representa uma altura aqui de 150, uma base de 50. O raio aqui na terça ele aceita 0. E a espessura aqui, ó, mesa e alma, a gente vai colocar 2,25.
2,25. Eu sei que parece que ele arredondou para 2, mas ele não fez isso. Se você clicar em cima, ele volta a mostrar o número inteiro. Aqui ele mostra ele arredondado para um inteiro de milímetros, tá, gente? Vocês podem verificar aqui, ó, ao mandar atualizar na área, que ele usou 2,25 no cálculo da área, tá? E das demais propriedades da seção. Então, ok, ó, já temos a seção da terça. Não vou colocar o tirante, mas se eu precisasse, essa seção circular aqui de parede fina, tá? No nosso caso, a gente não vai modelar ele. Terminou, vou fechar. E fechar de novo, todas as seções já estão representadas no nosso modelo. Agora a gente precisa começar a desenhar essa estrutura. Dá para fazer por coordenada, mas eu já tenho isso modelado dentro no arquivo DWG, em que eu representei a linha média das barras, tá? Então eu vou importar aqui em cima, ó, digitando importar. Puxar aqui o importar DWG. Já veio aqui para a pasta onde eu tenho meu DWG pronto, ó. Vou abrir. De novo, aqui tem mais informação do que eu preciso, então eu vou deixar só a linha média que eu desenhei aí. Já representa as linhas que eu vou precisar. A escala aqui, gente, não é 1:1. Eu desenhei no AutoCAD com a escala de milímetro, então eu preciso colocar a escala aqui para ele reduzir isso. Vamos colocar 1 vezes 10 a menos 3, que é 0,001. Ele vai reduzir isso em 1000 vezes, já que no AutoCAD está desenhado em milímetros, e vai passar isso para metros, que é o que o CIA vai usar, tá? Então, vamos aqui em importar todos. Vamos criar uma camada específica para isso, que eu vou chamar de DWG. Melhor criar uma nova do que renomear, né? Errado aqui, ó. WG. Ok. Aí ele espera que a gente clique em algum lugar qualquer, né? Para começar. Já foi. Vou dar ESC para não inserir outra. Vou mover ela para deixar o eixo XYZ bem aqui no centro da treliça, tá? Vou mover por coordenada, que é mais fácil, né? Então, espaço 0, 0. Pronto. Agora ela está deitada. Eu preciso deixar essa estrutura de pé para eu poder representar. Para ficar mais fácil de fazer isso, eu vou ter que rotacionar. Só que o CIA, se você vir aqui na esquerda na opção rotacionar, ele rotaciona só no plano XY. Então, eu tenho que girar o sistema local, nossa UCS aqui de usuário, para deixar o XY na posição que eu vou querer girar. Então, aqui no canto superior direito, onde tem o U, a gente pode alinhar o Z com o eixo X ou Y, tá? No nosso caso aqui, é melhor alinhar com o X, ó. Ele deixa o plano X, Y onde a gente quer, e aí dá para selecionar tudo e vir aqui na opção da esquerda de rotacionar. Pega 2 pontos e gira. E daqui para frente também, eu vou girar de novo esse sistema de coordenadas para deixar o XY aqui no plano da treliça, tá? Então, a gente vai alinhar agora o Z com o eixo X. Ficou YX na realidade, mas também já vai atender a gente para o que a gente precisa, tá? O importante é ter o eixo XY aqui no plano. Vocês podem definir isso também de outras formas, tá, gente? Dá para definir por 3 pontos, dá para voltar para a posição inicial, ó, reiniciar para a posição inicial, depois girar de novo. Então, isso aqui é bem livre para mexer. Agora eu vou alinhar o Z com o Y, né? O X horizontal e o Y vertical. Lembrando que isso aqui são linhas de referência que eu vou usar. Vou trocar aqui no cubo para uma vista de frente para facilitar. E agora, sobre isso daqui eu vou desenhar. Então, lá na ancoragem magnética, eu vou desligar o grid para não correr o risco de selecionar nó que não precisa, tá? Deixar só ponto final de nó. Vou vir aqui, ó, no painel de entrada, selecionar estrutura, elemento 1D, que é o que a gente precisa agora. E vou começar pelos pilares, tá? Eu vou trocar a seção aqui para a seção do pilar, que é o retangular de 300 por 200. Vou colocar uma camada, que eu vou dar um novo nome para ela. Eu vou criar uma camada nova, que vai ser pórtico 1.
Lembra que eu disse que eu vou modelar 3, então cada um vai ficar numa camada diferente para facilitar para mim. Ó, camada pórtico 1. Ok. Vamos representar os pilares. Ó. Posso representar ele como uma barra reta, passando reto, mas eu prefiro fazer por segmentos. Então, eu vou fazer uma barra daqui aqui e uma outra aqui em cima. Não vou fazer essa pontinha porque eu não coloquei ela no modelo de análise, mas não haveria problema nenhum em fazer isso. É a mesma coisa do outro lado, tá, gente? Terminei, vou dar ESC. E antes de sair desenhando o resto, aqui na direita, crio o volume, preenchimento e dá uma girada nela no 3D para verificar se o pilar está na posição correta, ou seja, com 300 no plano da estrutura, tá? No meu caso, aparentemente está correto. Ó. Vocês veem que o 300 está aqui, ó. Se estiver invertido, a gente tem que girar isso. Então, isso aqui resolvido, volta para a vista plana, gira esses volumes, né, para não pesar muito no desenho. E vamos colocar os banzos agora. Ó. Pegar o elemento 1D de novo, vou selecionar agora a seção de banzo, que é C25022, camada pórtico 1. E o banzo eu vou desenhar como uma barra reta dessa vez. Eu vou pegar ela aqui no canto, vou terminar ela lá em cima. Só toma cuidado que tem mais pontos aqui, ó, porque eu fiz essa barra no AutoCAD passando de ponto em ponto. Então, esses pontinhos que estão aparecendo aqui é onde passa a terça, tá? No meu caso, vou passar ela reto aqui, ó. Fazer já o outro segmento também. Aqui vocês também estão vendo um ponto onde passa a terça aqui no canto. Já vou fazer o banzo inferior também, que é a mesma seção. Terminei, vou dar ESC. De novo, vou ligar o volume, vou ligar o preenchimento, vou virar ela numa perspectiva 3D e vou acertar a posição dessas seções. Eu vou dar um zoom aqui no banzo de cima. Obviamente está errado, né, gente? Então, vou selecionar ela, elemento B5, né, que ele está selecionando a linha junto. E aqui na rotação eu vou girar ela de menos 90 graus para ela entrar na posição correta, ou seja, com o C virando para baixo, tá? Mesma coisa eu vou fazer nessa outra aqui. Isso não seria necessário, gente, se eu tivesse rotulado toda a treliça, mas como eu não estou rotulando o banzo, pode aparecer momento fletor. Se tem momento fletor, a posição dela é importante para que a inércia correta esteja solicitada. Dá para ver que a inércia em Z e a inércia em Y dessa seção é bem diferente. Mesma coisa no banzo de baixo, ele está na posição errada. Vamos selecionar ele e girá-lo de 90 graus. Esse aqui acho que é mais 90 para o C virar para cima. Aí, ó. Podem ver melhor aqui perto do pilar como que fica essa questão do posicionamento das seções. Vou desligar o volume, desligar isso aqui, voltar para a vista 2D. Começar a representar as diagonais. As diagonais, ó, elemento de barra, 1D. A seção dela é o de duas cantoneiras, que seria... Acabei não representando corretamente, deve ser essa seção transversal geral. Deixa eu cancelar aqui só para revisar isso, gente. É bom que fique assim, ó. Não acertar. Essa daqui o nome está errado, tá, gente? Seria uma 2L 50 por 50 por 2 por 2. Foi isso que a gente desenhou. Só foi corrigir o nome dela. Então, estou aqui de novo. Ó. Agora sim, vamos puxar o nome 2L 50 50, ok. Vou desenhar todas as diagonais em montantes. Poderia fazer só a metade esquerda da treliça, gente, e usar o espelhamento se fosse necessário. Essa diagonal aqui, ó, mais longa, eu vou passar ela como uma barra reta, tá, gente? Também, vocês vão entender depois por quê. Não vejo a necessidade de conectá-la lá embaixo, mas isso não muda o resultado, tá? Lado de cá a mesma coisa, não usei o espelhamento dessa vez. Mas também não demora muito assim para representar uma treliça dessa característica.
Pronto. De novo, vamos ligar o volume, preenchimento, dar uma girada para a gente ver e ver se elas estão na posição correta. Vou dar uma olhada aqui no nó de baixo e vocês veem que elas se encaixam perfeitamente dentro da seção C que tem no banzo inferior. E a mesma coisa acontece aqui no banzo superior. Dá uma vista um pouco estranha porque as linhas médias só que estão conectadas. Tá? Lembrando, isso aqui não é um modelo estrutural, isso é um modelo de análise. A gente só está conferindo. Como elas já estão na posição correta, não há necessidade de eu girar nenhuma delas. Vou desligar esses volumes de novo, voltar para a vista 2D. Colocar agora as vinculações externas e internas, antes de eu tirar uma cópia disso para fazer as outras duas. Então, eu tenho dois engastes aqui na base. Vou colocar aqui apoio em nó. XYZ rígido, RX, RY, RZ, tudo rígido para fazer o engaste, tá? Ok, ó, ele faz essa representação estranha aqui, mas isso representa um engaste, todas as direções. E agora eu tenho que colocar as rótulas. As rótulas, ó, vou virar um pouco para a perspectiva 3D para a gente conseguir enxergar o que vai acontecer aqui. Como eu estou trabalhando com essa treliça como se ela fosse espacial, eu tenho rótula em duas direções. A rótula pode trabalhar no plano XY ou no plano YZ ou ZX, tá? Depende da barra. Então, vou começar aqui ó, pelo banzo de cima. Eu vou selecionar as duas barras do banzo de cima. Ele fica perguntando porque o objeto 1, gente, aqui é a linha de referência, tá? Poderia desligar esse layer. Para colocar rótulo aqui, ó, em estrutura 1D, vocês têm essa barra aqui, ó, articulação em ambos os extremos da viga, articulação só no final da viga ou só no início da viga. Nesse caso, eu vou colocar em ambos os extremos. Então, liguei a articulação. Vou dar um zoom para vocês verem. Repare que tem dois círculos. Um que está no plano de frente e outro que está visto de cima. São as duas articulações. Eu não quero essa articulação aqui no plano que contém o eixo Z. Então, como é que eu tiro isso? Aqui no lado direito, ó, reparem, com essas barras selecionadas, que eu tenho as camadas, o nó e tenho a configuração da articulação. E aqui vocês podem liberar, ó, ela está livre em Y e Z. Então, como eu girei a seção, eu acredito que a posição que eu vou ter que tornar rígido é Y. Qualquer coisa é só inverter, gente. Então, ó, quando eu olho de frente agora no plano eu vejo, a rótula, quando eu olho de cima eu não vejo. A rótula está atuando só no plano. E a da outra extremidade está aqui também corretamente. Então, cuidado com isso, para não deixar a estrutura hipostática rotulando demais. Tá? O banzo inferior, mesmo processo. Ó. Selecionar o elemento aqui, aplicar uma articulação em ambas as extremidades e já vou desativar a Y, vou deixar ela rígida em Y. Aqui vocês veem que tem uma rótula no plano, mas na terceira direção essa rótula não atua. Tem um círculo desenhado aqui visto de frente. Uma aqui e uma lá na outra ponta. Geralmente essas barras são uma barra só, né? Então não sinto a necessidade de modelar as rótulas do meio, mas também estaria correto, tá, gente? Fazer as rótulas intermediárias. Para as diagonais e montantes agora, a gente vai selecionar todas elas. Ó. Vou selecionar uma só. E como todas têm a mesma seção, aqui na direita, ó, onde está escrito seção transversal 2L50, clica com o direito e manda expandir a seleção que ele seleciona o resto. Vou colocar a rótula nas duas extremidades. E como eu não girei essa seção, aqui provavelmente a que eu tenho que tirar é a Z. Ó. Aí você dá um zoom e verifica. Ó. Repara que no plano o círculo da rótula está correto. Mas se eu olhar de cima, eu só vejo uma linha, ou seja, eu não vejo rótulos. Então ela está atuando só nesse sentido mesmo. Em teoria, dessa forma já está correto, mas tem um problema aqui que pode surgir na análise, que é bom a gente já ajustar. Não é interessante em todas as barras de um mesmo nó estarem rotuladas. Então, por exemplo, esse aqui, ó, o banzo está passando reto e essas duas barras estão rotuladas. Tem uma barra que não está rotulada aqui. Aqui é a mesma coisa, ó, o pilar está passando reto e só essa barra está rotulada. A mesma coisa aqui, ó, a ponta do pilar não está rotulada, mas as outras duas estão. Nessas situações está tudo ok. Mas tem um ponto que eu acabei rotulando tudo. Vamos para cá, lá para o meio da cumeira.
É esse aqui, ó. Todas as 5 barras estão rotuladas. Isso não é legal. Porque o programa ele vai tentar calcular a rotação nesse nó e vai ter dificuldades. Às vezes ele resolve o problema sozinho, mas às vezes não. Então o que eu vou fazer? Esse montante que tem aqui no meio, eu vou remover a rótula dele para fazer isso. É bem simples, tá, gente? É só selecionar aqui o círculo da rótula e deletar. Sumiu agora dos dois lados do montante. E eu vou reincluir essa rótula de um lado só do montante. Não lembro se eu desenhei ele de baixo para cima ou de cima para baixo, mas eu vou tentar aqui colocar uma no início. Ó, a rótula apareceu embaixo, mas não apareceu em cima. E aqui na configuração, de novo, eu vou desligar a rótula de Z. Ó. Pronto, eu rotulei a barra embaixo, mas não rotulei em cima. Assim, desse nó aqui, 4 barras estão rotuladas e uma não. Ainda funciona como uma rótula perfeita. Mas se o programa tentar calcular a rotação, ele tem uma extremidade de barra para conseguir fazer isso. Isso vai ficar mais claro na teoria do método de deslocamentos, que é o método que se baseia, né, esses programas. Então, todas as rótulas já estão colocadas, essa estrutura aparentemente já está completa. Eu vou fazer agora é replicar isso daqui em 2 cópias, tá? Ó, vou selecionar tudo. Vou vir aqui na esquerda, multicópia. Fica de olho aqui no eixo XYZ global, tá? Vou tirar 2 cópias. Vou definir a distância manualmente. Então, aqui em Z, ó, eu quero que ele tire para trás essas cópias. Então, como o Z está apontando para frente, eu vou colocar de menos 6 metros. Então, a cada 6 metros ele cria uma. Tá ok? Fez as cópias. Ele fez a cópia incluindo, gente, aquelas linhas do DWG. Eu deixei dessa forma. Eu vou precisar dos pontos de referências que estão desenhados ali para colocar as terças, tá? Então aqui ó, já está representado os outros pórticos espaçados de 6 metros. Vamos salvar isso aqui antes de termos algum problema, né? Salvar como. E vamos colocar agora as terças. Nem todas as terças estão no nó da treliça, o que não é o ideal, mas é uma questão construtiva. Então, diferente do modelo que eu fiz com o SAP, que é outro vídeo, gente, nesse aqui eu vou colocar a terça onde ela está mesmo. Isso vai causar um momento fletor extra nessas barras. Então, eu vou pegar aqui ó, o elemento 1D, vou trocar a seção para a seção da terça, que é a C150-50. Vou trocar aqui a camada de pórtico para uma específica só para pôr as terças, para facilitar. E uma só para as terças. E agora, aqui, ó, se eu der um zoom, eu tenho um ponto já de referência aqui, que é onde passa a terça no meu DWG. Então, já vou clicar aqui, fazer um segmento de terça daqui a aqui e outro daqui a aqui. Não vou fazer uma barra só. Só vou desenhar uma por enquanto, tá? Para a gente acertar isso. Então, vou ligar o volume, o preenchimento e dar um zoom aqui. Reparem que a terça está 100% na vertical. Dá um zoom melhor aqui. Ó, conectada pelo eixo. Isso é normal para o modelo de análise. Eu não preciso indicar que ela tem que estar apoiada em cima do banzo, tá? Isso é só para o modelo estrutural que a gente faria. Eu também não vou me preocupar em inclinar a terça para ela ficar no ângulo certo, como flexão oblíqua, porque eu não estou interessado em dimensionar a terça. Eu só preciso dela aqui para receber a carga da área e transferir para o nó da treliça. Então, vou mantê-la nessa posição mesmo. Mas o que eu vou fazer com essa terça é rotular ela nas extremidades, já que elas costumam ter uma emenda feita sobre as tesouras e é uma emenda que normalmente não transmite momento. Então, vou selecionar as duas aqui, ó. Vou pegar rótula nas duas extremidades e dessa vez vou deixar as duas rótulas, tá, gente? Eu não vou rotular só numa direção só, não. Vai ficar rotulada nas duas extremidades mesmo. E agora eu vou copiar isso para o restante. Então, vou vir aqui no cópia. Vou pegar esse nó aqui da frente e vou sair copiando ela para os outros pontos. Ó. Quer saber se eu copio os dados adicionais? Sim, os dados adicionais que eu coloquei é só a rótula, né?
Vamos colocar agora as demais. Ó. Aqui da cumieira, a mesma coisa, gente. Não tem duas na cumieira. Eu tenho uma um pouco deslocada, ó, tem o ponto aqui de referência, e uma também do outro lado um pouquinho deslocada. Também vai gerar um momento fletor aí por não estar no nó. Pronto. Da ESCA, todas as terças já foram colocadas. Então, lembrando, não posicionei elas de acordo com a inclinação do telhado, porque ela só está aí para transmitir carga para o restante. Aqui uma imagem tridimensional de como ficou. Eu acabei não trocando a camada depois que eu repliquei aqui o pórtico, então eu vou fazer isso agora, tá, gente? Eu vou criar aqui na esquerda mais duas camadas. Tem o pórtico 1, então eu vou criar o pórtico 2 e o pórtico 3. Vou colocar uma vista de cima aqui da minha estrutura. Ó. Essa primeira vai continuar como pórtico 1, essa do meio eu vou selecionar ela aqui ó, e trocar ela. Acabou pegando as terças juntos. Vamos apagar o layer das terças aqui para ficar mais fácil. Ainda bem que ela foi desenhada separadamente. Pronto. Essa do meio, ó, eu vou trocar ela, selecionar aqui em barras, trocar do pórtico 1 para o pórtico 2, que é o do meio. Essa terceira vai ser o meu pórtico 3. Assim, quando eu for ver os resultados, eu tenho a opção ó, de apagar o 1 e o 2. Ó. Um teste aqui. Ó. Posso apagar o 1 e o 2, ou o 1 e o 3. Ficar só com o do meio aqui. A gente ainda está vendo linhas dos outros, gente, que é o DWG que está ligado. Ó. Vou desligar o DWG. E eu fico só com essa estrutura do meio, que é a que vai ter a área de influência e o restante da carga, tá? Mas temporariamente vamos deixar o pórtico 2, o pórtico 1 e as terças ligadas aqui por enquanto. A treliça está pronta, eu poderia já sair aplicando carregamento, só que o carregamento nessa situação é bem trabalhoso. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uns elementos de área para facilitar. Antes de eu representar, ó, eu vou pegar o meu eixo XYZ aqui e voltar ele lá para a posição inicial dele, ó, reiniciar. E eu vou desenhar aqui ó, estrutura, elemento 2D de superfície, esse elemento aqui, ó, painel com cargas para as bordas. Eu vou fechar a estrutura com ele. Eu vou usar isso para transferir o carregamento que eu vou lançar em kN por metro quadrado para kN por metro, para pilar e para as terças. Tá? Então, ó, eu vou mandar ele não só para a borda do painel, mas para a borda do painel e vigas. A direção aqui, a gente ajusta isso depois. Ele está marcando X, eu não sei se X vai ser horizontal ou vertical. Vamos lançar primeiro para ver. Ângulo máximo de transferência é que ele vai considerar a viga aquilo que for perpendicular à direção do eixo X que ele vai colocar lá dentro. Tá? Então, até uns 5 graus de variação ele lança carga. Mais do que isso, ele não vai lançar. A gente pode jogar com esse ângulo. Eu vou criar uma camada nova para isso aqui, que eu vou chamar de painéis. Já que os painéis não entram no cálculo, né? Tá aqui como painéis. O método de transferência de carga vai ser a área de influência mesmo, já está correto. E ele vai selecionar as entidades para transferir carga automaticamente. Então, vamos dar OK. Ó. E vamos desenhar um aqui do lado direito. Eu vou fazer um retângulozão inteiro, pegando toda a estrutura do lado direito. Ó. Muito cuidado para não pegar nó errado, tá, gente? Cliquei nos 4 nós do ESC. A direção X dele, gente, é essa seta. Essa seta está correta, ou seja, o que for perpendicular a ele, ele vai transferir carga. No caso, os 3 pilares. Vamos fazer isso agora do outro lado. Ó. Tá aqui. Também, ó, com a setinha na direção certa. E vamos fazer para o telhado, tá? Isso não é a telha, é só para transferir carga. Toma cuidado para não pegar. Eu vou fazer uma aba bem grande, ó.
Em cima tem 3 nós, vou dar um bom zoom para não pegar no lugar errado. E do outro lado a mesma coisa. Espero que ninguém fique zonzo com esse aproxima e afasta aqui do vídeo, tá? Estão representados. Então, esses painéis que eu coloquei, ó, os da lateral estão corretos, mas esse aqui não, porque ó, o eixo X dele está aqui. Ó. Então, nesse sentido, o que é perpendicular para ele é o banzo superior da treliça. Eu não quero que ele lance como carga distribuída no banzo superior, eu quero que ele lance como carga distribuída na terça. Então, seleciono o painel e aqui na direita a troca de X para Y. Ele inverte o sentido do eixo. Ele até fez agora uma linha média aqui mostrando as áreas de influência que ele vai usar, tá? Do outro lado a mesma coisa. Selecionar o painel é mais fácil achar esse sentido aqui de X dele. Ó. Vou trocar para Y. Ele já representou até as áreas de influência. Em teoria, esse aqui deveria também representar. Aí, ó. Já mostrou aqui a área de influência, ou seja, esse pilar aqui do meio vai pegar essa área aqui. Ó. Mas às vezes ele só representa a área de influência quando a gente já manda calcular, tá? Lado, acho que é a mesma coisa, né? Só para ele representar rapidamente aqui, eu vou selecionar. Vou fazer uma troca rápida de X para Y, depois de Y para X de novo. Para ele fazer a área de influência aqui para mim. Nesse ponto, eu tenho os painéis dando o contorno da estrutura. E agora vamos dar mais uma ajeitada nisso, tá, gente? Eu vou vir aqui nos layers e vou desligar o layer de tudo menos os painéis, para facilitar o lançamento de carga. Ó, só os painéis. E vou colocar ó, aqui no canto inferior direito, em configurações de visualização, para ele mostrar o eixo local das áreas. Ó. 2D. Por que eu estou fazendo isso? Ó, repara que ele desenhou 3 eixos locais. Reparem que o painel da direita, o X é o vermelho, o Y é o verde, o azul é o Z. O Z está saindo. Está de dentro para fora do galpão. A cobertura aqui é a mesma coisa. Ó. O Z está saindo de dentro para fora do galpão. Aqui em cima o Z também está saindo. E desse outro lado não, o Z está entrando. Então eu vou inverter isso aqui para que fique todos eles saindo ou entrando. Isso vai facilitar na hora de lançar as cargas, não é obrigatório. Então vou selecionar esse painel. E aqui na direita onde está escrito trocar orientação, eu vou trocar a orientação do Z. Ó. Ele inverteu o Z. Só se assegurem, gente, de que ele não inverteu o sentido do eixo de carga. Que aparentemente está certo. Então, todos os eixos Z agora, quando eu olhar de frente, estão, em teoria, saindo ó, do plano. Os eixos azuis aqui são eixos Z. Então, quando eu tiver vento de sucção, eu vou lançar no sentido de Z positivo. Quando eu tiver vento de pressão, eu vou lançar no sentido de Z negativo. Assim, eu posso usar uma convenção única para todos os 4 painéis. E agora a gente já pode começar a pensar no carregamento. Então, eu vou salvar isso aqui. Ó. Salvou. Vou vir aqui na parte de baixo para carregamentos. Primeiro, grupo de carga. Nós temos 2, o LG1 para permanente. Eu vou criar mais um para carga variável. Fechar. Segundo botão, casos de carga. Eu vou manter o que estava na descrição, então são vários. Ó. Eu tenho peso próprio automático. Peso próprio de tudo que está no software, né? Então só estou renomeando esse que já está aqui, ó, peso próprio direção menos Z. Eu tenho um de terço e contraventamento. Também é tipo peso próprio, né? Eu tenho mais um, telha metálica. Também é peso próprio. Tenho um de fechamento lateral. Também é tipo peso próprio. Depois eu tenho agora de carga variável
1 para sobrecarga. Esse sim, eu vou trocar a descrição para variável. Tipo de ação de permanente para variável. E tenho mais 3 ventos. Um que eu vou chamar de vento 0, que é variável, já está certo aqui na descrição. Um que eu vou chamar de vento 90 graus, direção 1. E um que eu vou chamar de vento 90 graus, direção 2. Ele já até nomeou corretamente aqui para mim. Então, todos esses aqui são grupos de carga, casos de carga que a gente vai usar. Fechar. Próximo, terceiro botão, combinações. Eu tenho 3 de estado limite último. Então, a primeira que eu tenho aqui é SD1, solicitação de dimensionamento 1. E ela vai ser 1,25 do peso próprio. Aqui, ó, 1,25. Multiplica tudo que é peso próprio. E 1,5 da sobrecarga. Não entra o vento nessa. E ela é do tipo aqui, ó, linear última. A primeira está montada, vamos dar OK. Criar mais uma agora. A SD2, ele já até nomeou corretamente. Então, vou voltar tudo aqui para a direita. A SD2 já leva o vento. Ela é uma vez o peso próprio. Então, tudo que for peso próprio aqui, a gente joga para lá multiplicado por 1. E 1,4 vezes o vento a 0 grau. Está aqui. Também linear última está certo. A SD3. A única diferença, ó, vou tirar o vento a 0 daqui para a direita. Trazer agora o vento a 91. Então, peso próprio mais o vento a 91 vezes 1,4. Ok? Tenho a SD4. Mesma coisa, só que agora eu vou usar o vento a 92. Tá aqui. Ok. Então, tenho 4 combinações de estado limite último. Ó, todas lineares últimas aqui, ó, do tipo. Fechar. Vou para o último botão agora. São classes de resultados. Ele já criou uma classe que ele chama de todos os estados limites, em que ele juntou o SD1, D2, D3 e D4. Para que vai servir isso? Se eu selecionar nos resultados a classe, ele mostra uma envoltória com todos os 4 casos criados. Tá? Então, já está montado. Até poderia criar uma se ele não tivesse criado, mas ele já criou uma para mim. Tá bom. Vamos trabalhar com isso. Então, fechar. Vamos salvar o arquivo aqui. Ó. Agora, vamos lançar o carregamento com calma, um por um. Canto superior direito, o automático, está feito. Não tem nada para lançar. Depois eu tenho terça e contraventamento. Selecionei terça e contraventamento. Terça e contraventamento é uma carga de 0,07 kN por metro quadrado em planta. Em planta, lançado na cobertura. Então, selecione os 2 elementos de área da cobertura. 2 aqui. Troca aqui de estrutura para carregamento. Vem aqui, carregamento 2D de superfície, em carga de superfície 2D. Não vou mexer no nome, a direção Z. Nosso valor aqui é menos 0,07. Direção global, sistema de coordenada global. E ela é uma carga em planta, ou seja, ela é em projeção. Então, a localização aqui troca de comprimento para projeção, que ele lança em função do metro quadrado em planta. Vou dar OK. Ó. E reparem que ele representou ela em planta aqui. ESC para ele soltar. Primeira carga lançada. Canto superior direito, troca de terça para telha. Mesmo processo. A telha agora pesa 0,05 kN por metro quadrado em planta. Seleciono aqui os 2. Carga distribuída. Menos 0,05 em planta. Todo o restante já está OK. Ó. Ele criou peso aí da telha por metro quadrado em planta. O próximo agora, ó, vamos lá, fechamento lateral. Fechamento lateral é o peso das chapas metálicas que vão fechar as 2 laterais. Como eu coloquei um elemento de área que cobre toda a lateral, eu vou acabar exagerando um pouco nesse fechamento, tá, gente? E não é nenhum problema. Caso o projetista queira fechar isso algum dia, ele já vai estar considerado aqui. Então, eu vou selecionar esses 2 painéis, ó, fechamento lateral. Vim aqui em carga de superfície 2D, lançar o valor de 0,15, ele é um pouco mais alto, tá, gente? Porque ele conta a estrutura para fechamento também, não só a telha. E aqui vocês tirem o projeção, porque a projeção disso daqui na planta é 0, não tem área em planta. Então tem que ser pelo comprimento mesmo, que é a área dele na parede. Está aí representado, ó.
Peso em kN por metro quadrado. Próximo agora, a sobrecarga. Sobrecarga variável. Ela é lançada também na cobertura. Vou selecionar os dois elementos de área da cobertura. O valor dela é 0,25 menos 0,25 em Z. Também em projeção, porque ela é em planta. Aí representada. E agora vamos entrar nos ventos. Então, os ventos, a gente vai lançar na direção do eixo Z local das barras. Então, vou parar de usar o sistema de coordenada global. Vou começar aqui pelo vento a 0 grau. Então, o vento está atuando nos 4 painéis. Então, selecionar os 4, já que o valor é o mesmo, né? Pronto. Vem aqui em carga de superfície. A direção dele é Z. O valor dele vai ser na direção de Z positivo, ou seja, 0,577. Direção do sistema coordenada local, porque é a direção do Z, do XYZ, que ele está desenhando em cada elemento de área. E repare que no local não tem opção de lançar nada em planta, tá, gente? É sempre por metro quadrado da superfície. Ok, ó. E vocês veem que ele lançou o 0,577, que está arredondado em 0,58, no sentido correto, perpendicular às superfícies. O vento a 0 grau já está lançado. Vamos para o próximo. Vento a 91. O vento a 91 é diferente em cada face. Então, eu vou selecionar todas de novo. Lançar o valor inicial, que é 0,72. Caso negativo, né, que é o do primeiro painel ali. E vou corrigir o valor das outras. Então, essa daqui, ó, eu só vou selecionar e trocar aqui na direita. É 0,642, positivo. Essa segunda é de 0,0717. E essa terceira, 0,143. Aqui o carregamento do vento a 91. Agora vamos para o vento a 92. Mesmo processo, vou selecionar tudo, lançar a primeira, que é de menos 0,505. E vou corrigir o valor das demais agora, só selecionando, trocando. Então essa daqui vai para mais 0,858. A segunda para 0,288. E a terceira para 0,36. E aqui vocês veem o sentido delas já de acordo com o esquema que a gente tinha inicialmente. Então, feito isso, ó, só vamos revisar. Automático não tem nada, vai calcular automaticamente. Terça, 0,07 por metro quadrado. Telha, 0,05 por metro quadrado. Fechamento lateral, 0,15 por metro quadrado. Sobrecarga, 0,25 por metro quadrado. Vento a 0 grau. A sucção geral de 0,58. Vento a 91, 0,72. 0,64. 0,07. É para a gente ver, né? Tá aqui, ó. E o final 0,14 aqui do lado. E o vento a 92, nós temos 0,51 aqui, 0,86 aqui, 0,29 aqui, 0,36 aqui. Agora que eu lancei o carregamento, ó, eu posso vir aqui nas camadas e tornar tudo visível de novo. Então, ó, pórtico 1, terça, pórtico 2, pórtico 3. A gente vê o restante da estrutura. E a gente já pode mandar calcular isso aqui. Então, os apoios sumiram, mas é só temporário. Se clicar aqui, eles voltam, todos os apoios. Vamos clicar no botão do meio aqui para calcular. 8 casos, está correto. Manda calcular.
E repara que assim que ele calcula, ele distribui o carregamento que a gente lançou por metro quadrado em carregamento por metro. Eu calculo aqui. Vamos dar uma verificada rápida. Então, se eu ver aqui terça, repara que ele distribuiu a carga que eu lancei nas terças, como carga distribuída. Cada uma calculada por área de influência. Na telha, ele também distribuiu elas na terça. No fechamento lateral, ele distribuiu a carga como uma carga linear nos pilares. Na sobrecarga, ele jogou também na terça. No vento a 0 grau, ó, ele jogou nas lateral nos pilares e aqui na cobertura nas terças. E observem nas terças, gente, que tem duas cargas. Tem uma vertical e uma horizontal. Ó. Conseguem ver aqui, ó. Por que isso? Porque existe uma resultante aqui, ó, perpendicular ao telhado, que é a direção do vento. Já fez essa conta para a gente também. E a gente pode verificar com aquele outro levantamento. Ó. O vento a 0 grau tem uma carga no pórtico central de 3,46 kN por metro. Está correto. Vamos ver agora o vento a 91. Uma coisa, ó, o pórtico da esquerda, o pilar do meio, 4,32 e o pilar de cá, 0,86, que a gente consegue revisar com o outro levantamento que tinha feito no início. O vento a 92, 3,03 desse lado e 2,16 desse lado. Então é só a treliça do meio que me interessa para ver resultado, tá? Como eu não tenho combinação de serviço, eu só vou dar uma olhada nos deslocamentos do serviço por curiosidade. Então, eu vou vir aqui embaixo pegar resultados. Vou ver a deformação 3D. Vou selecionar caso de carga individual para ficar mais fácil, né? Vamos dar uma olhada, por exemplo, só sobrecarga, que é uma carga vertical de cima para baixo. Seleção vazia, porque aqui tipo de seleção está atual, coloca tudo. Ele vai mover toda a estrutura para baixo. Ó. É uma deformação dentro do esperado. Não me interessam os valores, de novo, porque eu não tenho combinação de serviço, tá, gente? Só ver se ele tem sentido. O vento a 0 grau, eu estou tentando arrancar a estrutura do chão, então, olha só, deformada já é algo esperado também, ó. Tentativa de tirá-lo do chão. E o vento a 91 e o vento a 92, a gente está soprando ela de lado, né? E tentando tirar do chão. Você vê aqui o efeito que isso tem na estrutura. Então, isso aqui é só qualitativo, vamos para o próximo. Reações de apoio. Vamos ver. Tudo não, né? Vamos começar a filtrar isso aqui um pouco. Eu vou vir aqui nos layers da esquerda e vou desligar o pórtico 1, vou desligar o pórtico 3 e vou desligar as terças. E vou desligar os painéis. Vou ficar só com o pórtico 2, ó, do meio, que é o que me interessa. Assim vai ficar mais fácil da gente enxergar os resultados. Então, aqui em reações, eu vou colocar o atual tudo, né? Que a gente vai ver tudo. Direção global RZ. E aqui vamos olhar não combinação, classe, para ele já mostrar a envoltória, ó, todos os estados limites. Então, ele vai mostrar o máximo e o mínimo das reações para todos os estados limites que a gente tem. Vou mandar atualizar. E aqui reparem que ele escreve 2. Eu tenho uma reação de 44 kN para cima e uma de 42 para baixo, ou seja, é o máximo e o mínimo da reação de apoio dos dois lados. Ele não está mostrando o lado direito tudo, gente, mas é só trocar aqui o extremo global para não, que ele passa a anotar todas as informações. Então, aqui é de 49 para 29. Reparem que a vermelha para baixo é uma reação tentando segurar a estrutura no chão por causa do vento. E as azuis para cima, tentando reagir ali para a sobrecarga. Então, além de RZ, como isso daqui é um engaste, a gente tem momento, né? Momento em Y. Aí os momentos também está mostrando dois valores, que é máximo e mínimo, e observem que ele troca de sentido, então tem inversão de esforços dos dois lados. Eu tenho a reação horizontal, que seria o RX. Então, de novo, ó, como eu coloquei o vento soprando sempre da esquerda para a direita, a maior parte das reações devido ao vento estão aqui, ó, tentando segurar a estrutura nesse plano. Então, esses são os extremos para todas as combinações das reações de apoio, tá? Isso é importante para a fundação. Vamos para o próximo agora, forças internas 1D. Aqui em forças internas 1D, a gente também vai ver, ó, por enquanto, tudo.
para as classes, tá? Que é todos os estados limites. Então, ele vai mostrar uma envoltória de esforços. Eu vou começar aqui com a força normal, tá? Os extremos eu vou deixar global para ele só mostrar o máximo e o mínimo da estrutura como um todo, mas depois a gente filtra isso. Então, atualizar. E reparem que todas as barras trocam de cor, de azul para vermelho, o que indica que elas trabalham tanto a tração quanto a compressão, dependendo da combinação de estado limite último. Todas elas vão ter aí dimensionamento por flambagem. Nossa normal máxima aqui está chegando a 101,25 no banzo superior. E a mínima deve estar anotada em algum lugar por aí, só o ângulo de visão que não está me mostrando. Está um pouco encoberta. Para ficar mais fácil, gente, de vocês verificarem isso, por exemplo, eu quero ver só o banzo inferior. Seleciona só ele e troca aqui tipo de seleção para atual e manda atualizar. E agora ele me mostra que está variando de 62 tração a 80 de compressão a normal no banzo inferior. Esses são esforços de dimensionamento. Se eu der ESC e selecionar agora os dois banzos superiores, como eles são barras únicas que eu representei, isso fica mais fácil. Atualiza, ele mostra só o de cima, variando de 76 de compressão a 101 de tração. Se eu quiser ver diagonais e montantes, gente, é só selecionar, por exemplo, essa diagonal aqui, vou selecionar ela e a simétrica. E a gente vê que o esforço varia de 39 de compressão a 17 de tração, que é a envoltória para dimensionamento. E a mesma coisa cada uma das diagonais, por exemplo, essa do canto aqui. Ó. Gosto de pegar a simétrica porque a gente vai dimensionar igual, né? Então você quer ver o máximo entre as duas. Olha só, de 75 a 52 a variação da força normal. Isso já dá uma boa ideia para dimensionamento. Vou trocar aqui de atual para tudo de novo, para a gente ter uma noção geral. E de força normal agora, vamos ver o momento fletor, que seria o momento Y, né, desse pórtico. Observem que a maior parte do momento está nos pilares para momento Y, tá? Lembra que a gente girou algumas seções, então tem que ver também o momento na direção Z. Então tem inversão de esforços, ou seja, o momento muda de lado. E os máximos estão em 56,21 nesse pilar da esquerda, indo até 38,51 kN. Essa é a envoltória de esforço de flexão para dimensionamento. Claro, eu vou usar o mesmo para dimensionar o pilar da direita, mesmo ele tendo menos esforço, porque o vento pode soprar de qualquer lado, né? Vou deixar aqui num zoom legal. Então vamos ver o outro momento agora. O MY, vamos ver o MZ. Então reparem que nos locais onde tinha aquela terça fora do lugar, que no caso aqui e aqui, que não está no nó, eu tenho um momento fletor, tá? Chegando aí um máximo de 2,47 a 1,32. Isso aqui não é necessariamente um momento muito grande, mas para a gente ter uma noção do tamanho, pega a seção transversal que a gente tem, coloca a força normal, ou seja, pega o centro de gravidade dela, põe a força normal aqui, que você viu, e a excentricidade. E o momento, na realidade, vai ser n vezes z. Então, esse é o valor do momento. Depois eu pego a força normal nesse mesmo local e faço essa conta para calcular a excentricidade. Se a excentricidade de manter a tua carga, força normal, muito próxima ainda do centro de gravidade, quer dizer que o momento fletor é pequeno, tá? Provavelmente vai ter pouca influência ali no seu dimensionamento. Mas se essa excentricidade for crescendo, aí você tem flexo compressão e flexo tração, com toda certeza. De qualquer forma, isso é mais problema para o professor de metálica ensinar vocês a dimensionar. Se eu não tivesse colocado essas cargas fora do nó, tivesse no nó, os momentos ainda existiriam, porque eu modelei o banzo superior como uma barra contínua, mas eles seriam bem pequenos, praticamente desprezíveis. Tá? Nesse caso, não são desprezíveis por conta aqui desses valores. Então já vimos aí, temos cortante também, que não vai interessar necessariamente muito aqui, né? Seria mais para verificar cisalhamento. Então, ó, onde tem momento tem cortante equivalente, que é o VY, e o VZ vai estar atuando lá nos pilares agora. Com isso aí a gente já tem todos os esforços de dimensionamento. Lembrando, eu estou vendo só o pórtico do meio, que é o que tem os maiores esforços para dimensionar uma estrutura padronizada. Mas se vocês quiserem fazer o primeiro e último pórtico diferente, aí tem que ligar o layer do primeiro e do último e olhar os esforços deles. Provavelmente vão ser metades desse aqui, tá? E mais uma vez, as seções usadas são iniciais. Provavelmente nenhuma delas vai passar se você tentar dimensionar com elas, tá? No verificação. Elas terão que ser substituídas aqui e na substituição
tem que recalcular a estrutura para ver a redistribuição de esforços. Então é isso, gente. Espero que o vídeo possa ter ajudado e até mais.